Where up the flag na área, meus amigos! Eu tava pensando aqui comigo e 100 anos é muita coisa. E não é pra qualquer um. Eu sou Leonardo Tavares e nesse ano de 2021 trago pra vocês o primeiro... Oh, palestrinha! Esses dias estava em casa vendo o Campeonato Brasileiro da Série B quando de repente me caiu a ficha. Um gigante do futebol brasileiro passará pelo segundo ano consecutivo na segunda divisão do futebol nacional. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Sim, o Cruzeiro não conseguiu acesso na temporada de 2020 e amargará mais um ano na Série B. E não é só isso que chama atenção. O pior é que em 2021 é o ano que a Raposa comemora o seu centenário. Um presente nada legal para a torcida recebido em virtude de más administrações e sérios problemas de bastidores do clube. Além de não subir, a Raposa sequer conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro e foi eliminada na terceira fase da Copa do Brasil pelo CRB. Pois bem, aí me veio em mente. Muitos dizem que o ano do centenário é glorioso. Já outros dizem que é um ano tenebroso, que a bruxa e a zica comem solta e marcam de maneira trágica essa data para o clube. Vamos então analisar como foram os centenários de alguns dos principais clubes brasileiros e tirar as nossas conclusões. Já que começamos pelo Cruzeiro, vamos seguir em Minas Gerais e falar do principal rival do Celeste. O Galo Mineiro completou 100 anos de vida em 2008. A data não foi tão trágica como a do rival, mas também o ano passou em branco. No estadual, perdeu a final sofrendo uma sonora goleada do Cruzeiro, 6-0 em 2 jogos. No Brasileirão alcançou apenas a 12ª colocação. Já nos mata-matas apanhou 2 vezes do Botafogo, eliminado na segunda fase da Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, ambas pelo glorioso Carioca. Vamos para o estado de São Paulo. Lá o primeiro clube a atingir 100 anos foi o Sport Clube Corinthians Paulista. O Timão também não teve uma de suas melhores temporadas. Apesar da grande jogada de marketing do clube, ainda mais por contar com a presença de Ronaldo Fenômeno no elenco, o ano acabou sendo apelidado pelos rivais como Sem Ter Nada. No Brasileiro de 2010, até brigou bem. Chegou na 3ª colocação, apenas 3 pontos atrás do campeão Fluminense. Porém, no Paulistão deixou a desejar. Não conseguiu sequer se classificar às semifinais. O Santos completou seu centenário em 2012. E aí, meu amigo, a história foi diferente. O clube era o atual campeão da América e ainda estava degustando a era Neymar. Conquistou o tricampeonato paulista consecutivo, passando o rodo na década em que dominou o futebol no estado. Apesar de, no Campeonato Brasileiro, ter feito uma campanha de meio de tabela, apenas 8ª posição, e ter ficado atravessado com a eliminação na semifinal da Libertadores para o rival Corinthians, o Peixe ainda conquistou a Recopa Sul-Americana ao bater a Universidade do Chile. Usando a deixa do Santos, falemos de Verdão. Para muitos, o Palmeiras teve seu centenário salvo justamente pelo rival da Baixada Santista. Ainda em épocas de porcos magros, para não dizer vacas, o Alviverde completava 100 anos em 2014, recém-retornando da Série B. No Paulista, o Ituano, que seria o campeão, despachou o Verdão nas semifinais. Na Copa do Brasil, nas oitavas, o Palmeiras não viu a cor da bola contra o Atlético Mineiro e foi eliminado. Mas o drama mesmo veio no Brasileirão. Com péssima campanha, se livrou do 3º rebaixamento na sua história somente na última rodada, e com requintes de crueldade. Empatou na sua nova casa, mas o alívio mesmo só veio com a vitória do Santos sobre o Vitória já no finzinho. Escapou com a menor pontuação da história até então dos pontos corridos. Foram 40 pontos, 16ª colocação, 2 pontinhos a mais que os baianos. Você deve estar curioso para saber como foi o centenário de outros grandes do país, né? Já já eu conto dos cariocas, mas antes eu quero falar para você que plataforma de streaming não é só para ouvir música. Você pode ouvir o Sabcast, que é o podcast aqui do Subiu a Bandeira. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, a gente tem um conteúdo diferenciado, com muita diversão, com muita qualidade, tudo sobre futebol. Segunda-feira, 11 da manhã, procura lá, Sabcast, é nóis! Futebol carioca é um caso à parte. E por quê? Porque pelo menos 3 deles, antes de serem clubes de futebol, eram clubes de regatas, e por isso tiveram datas diferentes de fundação. Mas vamos considerar para o centenário a primeira data, independentemente da atividade esportiva. O mais antigo, o Botafogo, completou 100 anos de história em 1994.
Na ocasião, o Carioca não vingou. Ficou em último no quadrangular final com apenas 1 ponto, superado pelos 3 arquirrivais. No Brasileiro foi superado pelo Galo, nas quartas de final. E se você prestou atenção mais cedo, verá que houve uma revanche histórica nesses centenários. Internacionalmente, sucumbiu nas oitavas para o Minerva, da Venezuela, na Copa Conmebol. O Mengão, do meu amado Zanetti, completou 100 anos de estrada em 1995. Era o ano da grande aposta, o ano do ataque dos sonhos formados por Sávio, Romário e Edmundo. No Carioca, até conquistou a gloriosa Taça Guanabara. Porém, na grande decisão, perdeu para o Fluminense com o fatídico gol de barriga de Renato Gaúcho. Na Copa do Brasil até foi longe, mas caiu para o Grêmio nas semifinais. O grande momento foi ter chego à final da extinta Supercopa Libertadores, mas acabou vendo o Independente dar a volta olímpica no Maracanã com mais de 100 mil flamenguistas presentes. No Brasileiro, então, não engrenou, ficou na rabeira da tabela, 21º de 24 clubes, e para muitos rivais deveria ter sido rebaixado se não fosse alterações no regulamento. Polêmico, mas o que importa é que não caiu. Em 1998 foi a vez do Vasco da Gama comemorar seu centenário. E diferente de outros, foi em grande estilo. O time que era o atual campeão brasileiro sagrou-se nada mais, nada menos campeão da Libertadores da América com o saudoso time de Carlos Germano, Juninho Pernambucano e Pedrinho. No Brasileirão terminou em 10º. Na Copa do Brasil caiu na semi para o Cruzeiro. E na Mercosul caiu no critério de gols marcados. Nada que abalasse aquele ano do vascaíno. Para fechar os cariocas, em 2002 foi a vez do Fluminense completar o seu 100º aniversário. Os tricolores até comemoraram o Carioca daquele ano. Na Copa do Brasil, o Flusão deixou o torneio nas oitavas ao perder para o Juventude. E no Brasileiro foram até as semifinais, mas caíram para o Corinthians. Mas também, né, galera, era o ano do Penta. Futebol estava em outra sintonia. E aí, gostaram de saber como foram os 100 anos de alguns clubes? Sei que você sentiu a falta de alguns, mas se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo que prometo trazer os outros. Os gaúchos, os nordestinos, os paranaenses, enfim. Lembrando que o São Paulo ainda faltam 9 anos para completar os 100. Aproveita também e comenta aí se o centenário é uma zica, se não tem nada a ver, se a maioria dos clubes aí deu azar, enfim. Vida longa a vocês e aos seus times de coração.